tem um exemplo bom que eu posso trazer com isso, foi o nosso primeiro grande acerto no Clube do Valor, foi o Magazine Luiza. Pô, a gente vendeu ela com mais de 1000% de retorno. Ela subiu muito mais do que isso depois. Assim, não trouxe essa estratégia do nada, né? Ela existe, é amplamente divulgada nos Estados Unidos. Frio e calculista, isso é admirável. E tem um exemplo bom que eu posso trazer com isso, foi o nosso primeiro grande acerto no Clube do Valor. E a gente rodou lá o nosso screen, nossa forma de investir. Uma das ações que estava entre as 20 mais baratas, estava na carteira de todos os nossos primeiros clientes, foi Magazine Luiza. E qual que era a narrativa de Magazine Luiza em 2016? Cara, acabou, o Brasil acabou. Pô, impeachment da Dilma, né? Acabou com o Brasil, a gente tá colhendo aí o pior resultado do PIB desde que começou a ser medido o PIB. Cara, o mundo inteiro normal e a gente numa crise que a gente mesmo plantou. Imagina como é que uma varejista aqui com juros aumentando, já era. Só que ela tava dando lucro operacional, tava barato, era uma das 20, beleza, a gente comprou. Eu gosto desse case porque veio o impeachment da Dilma, veio o Temer, veio um monte de reforma, até antes do Joesley. E a Magazine Luiza, num turnaround interno, ainda enquanto o macro melhorava, ela internamente fez um turnaround de muito sucesso na época. Então tem muito mérito da gestão lá da época. E, cara, essa ação, assim, foi... Pô, a gente vendeu ela com mais de 1000% de retorno. Ela subiu muito mais do que isso depois. Mas, assim, a gente vendeu com, acho na média, 1.700%, 1.900% de retorno no tempo que elas ficaram nas carteiras dos nossos clientes. Só para trazer, assim, eu não trouxe essa estratégia do nada, né? Ela existe, é amplamente divulgada nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro que o nosso. Uhum. Eu conheci ela quando eu estava começando o mercado financeiro e eu li aquele livro do Joe Greenblatt, o The Little Book That Beats the Market, que agora no Brasil está traduzido como A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt, que é uma introdução muito boa a esse mundo quântico, porque ele fala, acho que no prefácio, na introdução, de que ele está escrevendo esse livro para que os filhos dele, de 13 e 11 anos, entendam o que o papai faz para trabalhar. Então ele é muito didático, ele é muito fácil de entender. Pequenininho, né? Se alguém tá nos ouvindo aqui pensando, poxa, eu não tô entendendo, não, tá muito jargão, lê o livro lá que vocês vão entender que ele é muito melhor do que eu na didática. E aquilo lá é uma porta de entrada para esse universo. O próprio Joe Greenblatt, ele tem uma gestora, a Gotham Capital, e ele fez um estudo entre os clientes dele, entre o grupo que pegava as 20 mais baratas, as 20 lá da Magic Fórmula, e fechava os olhos e comprava, de forma mecânica, e o outro grupo que rodava os filtros, chegava nas 20 ações e aí colocava um viés pessoal. A CIA eu não vou comprar, poxa, Petrobras imaginando de eleição nem a pau, Banco do Brasil também não. E ele comparou esses dois grupos. O que aconteceu? Esse grupo aqui, que colocava o fator humano, teve uma performance pior que a do S&P 500, e esse grupo aqui teve uma performance melhor que esse grupo e bem melhor que a S&P 500. Como você escolhe as ações que compõem o seu portfólio? Pô, legal. O que a gente faz? Tá? Como a gente acredita nessa tese de que todo ser humano é enviesado, independentemente... E não estou falando do investidor pessoa física, né? O investidor institucional, no limite, é um gestor que tem seus vieses. O investidor estrangeiro, no limite, tem um gestor, tomador de decisão, que tem seus vieses. Uhum. Então, partindo do pressuposto de que todos são enviesados e de que a gente precisa se proteger dos vieses, a nossa estratégia ela só olha para números. A gente proíbe de colocar um viés. Então a gente roda uma série de filtros, filtro de liquidez, inclusive filtro de volatilidade, a gente tira as ações mais voláteis da maioria das nossas estratégias, etc. E depois de limpar um pouco o nosso universo, a gente olha para fatores que demonstrem que uma ação está barata. Isso é a nossa principal estratégia, que a gente chama de ações mais baratas da bolsa. Uhum. Mas a gente leva isso para todas as estratégias. A gente tem uma estratégia de momentum, que a gente pega, roda os filtros e depois vai comprar aquelas ações que estão numa melhor tendência, no melhor momentum de mercado. Nossa estratégia de ações baratas, a gente, depois de rodar os filtros, a gente olha para 3 principais métricas, né? A primeira é o lucro operacional dividido por Total Enterprise Value, que é uma métrica de que quanto maior é o lucro operacional da empresa em relação ao valor de mercado dela mais dívida, que é o valor que alguém tem que pagar para comprar a empresa, mais barata ela está. Uhum. Então, quanto maior esse indicador, mais barata ela está. O outro que a gente olha é o book to market, né? Quanto menor, mais barata ela está. E o cash flow em relação ao total enterprise value. Então, é o fluxo de caixa gerado em relação ao valor que alguém paga para comprar. Olha, esses 3 fatores, ranqueia as ações daquelas que estão melhor posicionadas nesses 3 fatores, compra as 20 mais bem ranqueadas,
sem olhar para a lista e pensar, poxa, C&A eu não gosto, é um setor que está realmente mal. Poxa, Banco do Brasil, aí tá ferrado, porque Banco do Brasil está com a inadimplência no agro aumentando, não sei o quê. Sem nenhum viés, porque a gente entende que essas ações que vão passar nesses filtros, elas não passam nesse filtro à toa. Elas passam nos filtros e ficam bem ranqueadas porque o mercado tem algum grau maior ou menor de pessimismo em relação a elas. Por isso que elas estão descontadas. Então a gente parte do pressuposto de que o mercado está enviesado com elas, está dando um peso muito grande nas informações recentes, na má performance recente dos resultados da empresa, e se a gente comprar uma cesta dessas 20 ações, a gente vai ter uma boa relação de risco e retorno. Detalhe, né? A gente perde metade das vezes. Então metade das ações que a gente compra na nossa carteira caem. A outra metade sobe. E a magia acontece, o resultado bom vem no longo prazo, porque quando a gente ganha mais do que quando a gente perde. É basicamente jogar um cara ou coroa, em que se der cara eu perco 100, se der coroa eu ganho 245. Então se eu ficar jogando infinitamente esse cara ou coroa, eu vou tender a construir um bom patrimônio. Essa é a nossa lógica assim, de alocação. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque daqui a pouco alguém vai lá, pega os filtros, segue e vai comprar 2 ações. Eu vou comprar então, sei lá, Banrisul e C&A. Esquece, não faz isso. Pode despencar, pode cair firme, assim, tem que ter uma boa diversificação aqui também para... Você comprar as 20 e você também não pode excluir algumas das 20. Isso eu não gosto. Exato. Porque daí tu vai estar botando teus viés. Uma grande diferença aqui da minha estratégia e a estratégia do Ramiro, pelo que eu entendi, o múltiplo que você usa é o múltiplo passado, né? É o que realmente Isso aconteceu. Aí, os últimos 12 meses. Você não impõe nenhum tipo de premissa a gente não projeta futuro, exatamente. Exatamente. Então, essa aqui acho que é a grande diferença, né? Acho que o analista fundamentalista, ele tenta projetar o futuro, trazer esse futuro ao valor presente para dizer, cara, essa ação tá barata, essa ação tá cara. Pelo que eu entendi, você olha o múltiplo passado, ou seja, o que a empresa já fez, o que ela já entregou, compara com o valor dela para dizer, essa ação tá barata e essa ação tá cara. Exatamente. E eu acho que a diferença aqui, tanto que foi a pergunta que eu fiz de viés para você no início, se você acha que todo analista tem viés ou não, a grande diferença é essa, assim, as minhas projeções podem ter vieses. Eu posso estar errado, e o que você faz, não. Você olha o dado, estatística, é aquilo ali já realizado, não tenho projeção nenhuma, é esse o fato. Agora, eu acho que é legal para a gente trazer outra pergunta aqui, que é a comparação entre o que eu faço, a sua análise e a minha análise. A sua análise, ela se baseia muito no passado, você não expõe crescimento desse lucro para frente. Então, se você olha uma empresa barata porque está com múltiplo baixo, tem algumas razões que ela pode estar com múltiplo baixo, né? A primeira razão é que pode ser um negócio caindo, né? Um negócio que está sendo questionado pelo mercado, e assim, aqui a gente tem diversos assuntos para falar. A gente pode até entrar depois, falar de IA aqui, exatamente. As empresas de SaaS, a galera está falando do SaaS apocalipse. Que, enfim, são empresas que estão sendo questionadas. E a sua estratégia, então, poderia estar comprando esse tipo de empresa. Ou são empresas que não crescem, por isso que ela tem um múltiplo baixo. E por que você acha que a sua estratégia, etc., pode ser mais interessante, ou você se adequa mais, do que uma estratégia realmente que você olha o todo, olha o crescimento, olha o retorno, etc., para tomar uma decisão? Excelente pergunta. Colocou na fogueira agora, hein? Tá bom. Com todo respeito, o motivo. Daqui a pouco a gente fala de análise técnica também aqui, não vai ser. Eu tô adorando aqui, vamos lá. O principal motivo são os vieses mesmo. Entendi. Eu já fui analista, eu entrei no mercado financeiro como analista buy side, de uma gestora de ações, e eu não tenho nenhum problema aqui em falar que eu era medíocre, assim. Medíocre como analista. As minhas projeções, elas estavam consistentemente erradas. E ali eu vi que não só eu, vi assim, muitos pares, muitos parceiros, estavam com projeções constantemente erradas, enfim, por N motivos, mas talvez o principal seja a questão dos vieses. Então, o que eu vejo em relação à média do mercado? Acho que a média do mercado tende a extrapolar o que aconteceu há pouco tempo para o futuro distante. Ou seja, uma empresa está enfrentando um desafio muito grande. Pega o próprio Banco do Brasil, né? A inadimplência está crescendo muito, o ROA lá foi para o chão, um desafio gigantesco. A tese que a gente tem é que as pessoas veem esse desafio e pensam, aperta o cinto, a coisa vai ser muito feia, e perpetuam uma performance pior, assim, no longuíssimo prazo. Ou seja, colocam isso de forma exagerada no preço.
eu não tenho dúvida que dessas 20 ações aqui baratas, a maioria vai ter um resultado pior no próximo trimestre. Só que também não tenho dúvida que isso já está precificado, isso já está no preço. E como eu penso que as pessoas exageram, as perpetuam, dão um peso muito grande porque aconteceu recentemente, muitas vezes abrem oportunidades. Poxa, eu vou comprar essa ação aqui com uma gordura de margem de segurança, porque ela já está projetando o caos, e se acontecer o ruim e não o caos, ela ainda assim ela vai ficar barata. E na média, metade das vezes eu vou errar, mas quando eu acertar, eu vou acertar bem. E eu gosto desse case por quê? Porque Magazine Luiza, em 2021, ela já era um outro case. Né? Em 2016 era o patinho feio. Até falavam lá que a Luiza fez o L, agora tá... Até o pessoal entra na política, né? Agora tá colhendo mesmo, não sei o quê. É isso aí, fez o L, agora colhe aí inadimplência, né? Colhe aí o varejo morrendo. Só que eles fizeram um turnaround de muito sucesso, o macro melhorou, as ações se empurraram, assim, foi acho que a maior alta do Ibovespa da Bolsa Brasileira em muito tempo. E aí, em 2021, cara, a gente rodava o nosso ranking e a Magazine Luiza ficava entre as mais caras da Bolsa. As que passavam nos filtros, sim, ficava lá. Pô, se 180 ações passavam no filtro, ela ficava em 165, 172. E o que estava acontecendo ali? O mercado estava extrapolando também para o longo prazo, cara, uma empresa, um ecossistema vencedor. Ela estava comprando todo mundo, comprando Kabum, consolidando o setor, uma consolidadora, e colocou isso no preço. Então, esse caso é legal porque o mercado extrapolou para o negativo a crise que ela sofreu em 2016, 2015, 2016. Depois extrapolou para o positivo o sucesso que ela teve, com muito mérito da gestão na época. E de lá para cá, acho que as ações já caíram acho que mais de 90%. Despencou, assim, firme. Por que despencou? Porque o resultado foi muito pior do que estava sendo projetado. E quando o resultado é muito pior do que o projetado, o que acontece? O lucro operacional cai, o fluxo de caixa cai e o múltiplo se contrai. Então é exponencial o negócio. Eu sei que pode estar parecendo muito técnico, mas vamos lá para o investidor médio entender assim. Pensa que vamos falar de lucro para simplificar. Uma ação em que o mercado pensa que vai piorar o resultado, o lucro vai cair, o mercado está ruim e tal, ela vai ficar com um indicador de preço por lucro menor, ela vai ficar mais barata. Uhum. Se eu acho que o lucro da empresa vai despencar, daqui a pouco eu consigo comprar essa empresa 5 vezes o lucro atual. Por que 5 vezes? Porque eu estou projetando que o lucro vai cair, então esse preço que eu estou pagando, esse múltiplo ele vai aumentar. Né? Se o lucro cair e o preço e a ação continuar com preço constante, esse múltiplo vai aumentar. Agora, se eu acho que o lucro da empresa vai crescer muito, esse múltiplo hoje vai estar em 20, 25, 30, 40 vezes. Ele vai estar mais gordo hoje. Por quê? Se eu estou comprando uma empresa a 20 vezes o lucro e esse lucro dobrar, poxa, se a ação não se mover, ela vai ficar com preço por lucro de 10, ela vai ficar bem mais barata. Uhum. Então, o que acontece quando uma empresa barata não tem uma queda tão grande de resultados? Sei lá, comprei lá o Banco do Brasil a 5 vezes o lucro. E o lucro caiu 50%. Mas o mercado esperava que fosse cair 80%, grosso modo. Pô, esse meu preço por lucro foi a 10%. Beleza, a ação ficou meio que estável. Preço por lucro por 10% é relativamente barato. E se a empresa começa a dar uma performance um pouquinho melhor nos trimestres subsequentes, cara, eu tô com um preço dela bem barato. E se ela começa a performar bem, começa a voltar para o ROA alto, e daqui a pouco o mercado está precificando que ela vai seguir crescendo, esse múltiplo vai expandir. Então eu tô com o meu lucro crescendo, no preço por lucro, meu denominador crescendo, e o mercado prevendo que vai seguir crescendo mais. Então o múltiplo está expandindo, então meu ganho vai ser exponencial. Não sei se ficou claro, se ficou didático assim, mas acho que essa lógica de expansão e retração de múltiplos que faz com que, muitas vezes, em ações baratas, a gente veja umas porradas assim muito grandes, e enquanto a gente tem um downside relativamente limitado, porque a gente está pagando bem barato por ela. Né? Ali em análise técnica, nós falamos que o mercado ele exagera sempre. Exagera para o lado negativo, exagera para o lado positivo também. Então, se você conseguir surfar esse meio do caminho aqui, esse é o cenário mais adequado. Vou fazer uma analogia aqui, a gente viu recentemente a alta absurda do ouro, né? O ouro bateu $5.800 a onça, depois, poucos dias depois, bateu 4.900 e agora está encontrando um preço de equilíbrio ali. É mais ou menos isso que acontece com os ativos também, momentos de pânico, né? O mercado exagera para um lado, depois exagera para o outro, até encontrar esse preço de equilíbrio que é o senso comum de todo mundo, né? Você falou que, de repente, você tem mais uma
colocação. Não, eu achei interessante, eu achei bem interessante, assim, só para contextualizar. Perfeito. Eu acho que a estratégia do Ramiro entra muito naquela questão de consenso. Perfeito. É muito difícil você sair do consenso. Não, se o consenso diz que, pô, Magazine Luiza vai continuar caindo, tal, etc., todo mundo vai nessa. E eu acho que a humanidade, o grupo, todo mundo quer sempre estar no consenso, porque é muito confortável você estar no consenso. E quando você faz essa estratégia quant, que você roda lá os seus filtros, chega lá uma C&A da vida, um negócio que você tem que comprar porque é a sua estratégia, você consegue fazer essa movimentação de sair do consenso, que é extremamente difícil, de forma automática. Eu acho que isso pode ser interessante. Fria e calculista, Fria e né? calculista. Isso é difícil, você exclui. Exatamente. Eu acho que é interessante por causa disso, essa fuga do consenso de forma totalmente automática e Bacana. quant, e bem legal. Frio e calculista, isso Frio e é calculista. admirável, bacana.